E eu queria saber um pouco dessa relação, né, de Cristolândia, viver, como é para vocês aí lidarem com esses dois trabalhos. Então, Vitória, olha, 2009 iniciou então o Ministério Cristolândia no nosso Brasil, lá em São Paulo. Né? Tem toda uma história aí de como iniciou, né? Quando o pastor Fernando se deparou lá na Cracolândia, né? Indo para a PIB de São Paulo. Né? Muita gente já conhece essa história. Bem, começou ali então a história da Cristolândia. E, Vitória, quando você senta do lado de um acolhido ou de uma acolhida, e você conhece a história de vida, você vai perceber um dado que nos chama a atenção. A grande maioria daqueles que estão na Cristolândia hoje já passaram pelo banco de uma igreja. Eu estava falando aqui que eu cheguei na igreja, né, aos 6 anos de idade. E muitos que estão na Cristolândia hoje também chegaram, ou nasceram até dentro, na igreja. Né? Seus pais eram membros e foram criados. E hoje estão dentro de uma Cristolândia. Quando a gente para analisar isso, né, chama muita atenção. E quando eu falo a grande maioria, isso vem de uma pesquisa que foi feita em 2014, 2015, né, com todas as unidades de Cristolândia no Brasil, na época cerca de 1.000 acolhidos, e 85% daqueles que estavam nas unidades da Cristolândia já tinham passado pelo banco de uma igreja, já tinham sido evangélicos, alguns até embaixadores do rei, conselheiros, né? E estavam naquela situação. Mas, Vitória, não é um dado apenas para aquele ano. Hoje, esse dado permanece. Então, se você for em qualquer unidade da Cristolândia, você vai ver que de 80% a 90% daqueles que estão conosco já foram evangélicos. Isso traz uma reflexão. Eu sempre digo que o Ministério Cristolândia é a igreja da ovelha perdida. É daqueles que se perderam estão conosco hoje. Então, é a igreja hoje dentro da Cristolândia que precisa, né, ser restaurada, transformada, né, pelo poder transformador do Senhor Jesus. Então, é um dado, Vitória, presente hoje na Cristolândia. E, pastor, me diga uma coisa, eu sempre fico com esse questionamento e eu acho que é legal a gente trazer o que vocês acham que é o nosso problema como igreja. Por que esse é um problema meu como igreja? Em que momento eu deixei de fazer como igreja ou isso é um problema da pessoa? Sim, legal, Vitória. Então, em cima desse dado, foi feita uma reflexão. E aí, em cima justamente do que você está falando aí. Ué, o que está acontecendo? Aí surge, então, o programa Viver, né? Que aí vou deixar a Geise, então, dar continuidade em cima justamente disso aí, Vitória, dessa reflexão, dessa pergunta que você fez. Então, Vitória, sempre que a gente vai apresentar a visão do Viver, a gente precisa falar da Cristolândia, né? Porque é a Cristolândia que nos fornece toda a base, todas as informações que a gente precisa para falar da importância da prevenção. Né? Então, quando a gente se depara com um dado como esse, 85%, a igreja precisa fazer uma reflexão, porque são os nossos que estão se perdendo. Né? 85%. E esse dado não é fornecido apenas pela Cristolândia. Se você for hoje a uma Cracolândia, quem tem a oportunidade de fazer uma busca ativa, tem essa experiência. Quando a gente chega lá, aquelas pessoas que a gente aborda, a maioria delas também tiveram experiência de igreja. Às vezes a gente vai para pregar para elas, elas pregam para a gente, elas conhecem a palavra de Deus, têm versículos memorizados, cantam hinos, né? Quando a gente vai com violão, eles pedem o violão para tocar. Né? E aí, quando a gente começa a conversar com aquelas pessoas para entender o que foi que aconteceu, você percebe ali que as pessoas estão frustradas, decepcionadas com a igreja. Né? Então, isso precisa produzir uma reflexão na igreja. Né? A igreja precisa entender o que é que está acontecendo, qual tem sido a sua função na sociedade, né? Se realmente ela está cumprindo a função dela de salvar vidas.
Mas, infelizmente, né, por algumas situações, por algumas circunstâncias, a igreja não tem feito o seu trabalho, tem perdido o seu foco, e, infelizmente, muitas pessoas têm se afastado, têm se perdido justamente por isso, porque a igreja tem muitas fragilidades. Então, é essa reflexão que o Viver traz, né? O Viver não é apenas um projeto com crianças. Muitas pessoas têm essa ideia de que o Viver é apenas um projeto com crianças, e não é apenas isso, né? Isso é muito importante, investir na vida da criança, mas o Viver ele vem trazendo uma reflexão para toda a igreja, né? Toda a igreja tem sofrido, né, com esses problemas que a igreja tem enfrentado. Então, é algo muito profundo, né, essa reflexão que precisa acontecer. Então, são várias fragilidades que a igreja tem. São vários fatores de risco que a igreja precisa trabalhar, né? Então, o Viver, a gente sempre diz que o Viver ele é um presente de Deus para a igreja, né? Porque vem realmente trazendo essas reflexões e trazendo também, né, os fatores de proteção, as intencionalidades, o que a igreja pode fazer para reagir, porque a igreja precisa reagir, né? Nós temos aí 85% na Cristolândia, né? E, infelizmente, nós temos perdido muitas pessoas importantes, né? Pessoas, líderes de igreja, filhos de pastores, até pastores, infelizmente, né? Recentemente nós acolhemos um pastor batista, né? E isso é algo que precisa incomodar a igreja, né? Então, se a gente realmente quer parar de perder essa guerra, a gente precisa enfrentar essa realidade, refletir, admitir e lutar contra isso. E talvez parar para refletir que talvez, às vezes, a gente como igreja está se preocupando muito com a evangelização. Assim, nós nos preocupamos com a evangelização, mas não nos preocupamos com o pós. O que acontece quando essa pessoa se converte, né? Então, estamos, às vezes... Porque, assim, se essas pessoas estavam no banco da igreja, significa que elas ouviram falar de Jesus. Elas estavam na igreja, elas ouviram falar de Jesus. E se elas ouviram falar de Jesus, a gente percebe muitas vezes que não havia discipulado, né? Eu acho que é muito... E eu olho assim como igreja, eu olho para mim como igreja e falo que, às vezes, o discipulado, especialmente da criança... Laís trouxe um dado, acho que foi Laís, e ela falou sobre a criança vai para a igreja no domingo, aí ele tem o culto infantil de manhã, à noite, e pronto. É todo contato, às vezes tem algum evento no sábado, e esse é todo o contato que a criança tem, às vezes com Jesus, porque às vezes o pai não é cristão. E durante o resto da semana ele está na escola, na rua,